Boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Cíntia Lameira e hoje a gente está no encontro do último encontro do Jornada Liberdade Emocional, junto com a Patrícia Bochá. A gente vem nessa caminhada durante todo o mês de agosto. E a primeira semana a gente escutou os áudios da Patrícia com as reflexões, usando os óleos essenciais. A gente começou a primeira semana com os óleos de folhas, com os óleos de flores, na segunda semana com os óleos de folhas, e fazendo assim o processo dessa jornada emocional e dessa liberdade que a gente busca tanto e deseja essa tranquilidade, essa sabedoria emocional para que a gente possa passar pelos nossos processos. Eu sou aromaterapeuta, sou mestre em Reiki e faço a análise dos chakras. Eu faço a leitura dos chakras e faço o Reiki à distância, fazendo a harmonia de todos os nossos 7 chakras e mais o nosso campo energético. Eu vou deixar aqui hoje a palavra com a Patrícia, que ela vem conduzindo esse processo de autoconhecimento com os óleos essenciais maravilhosamente bem. Ai, que delícia. Gente, para quem não me conhece, para quem está aqui a primeira vez ou que vai assistir gravado, eu sou Patrícia Bochá, eu sou mentora de autoconhecimento, né? Eu trabalho com processos individuais e em grupo, tem várias aqui que são minhas clientes. Os processos em grupo são deliciosos, processos de estudo e de autoconhecimento, sempre muito leve, com muita alegria, com muita tranquilidade, e principalmente com muita eficiência, porque a gente não tem tempo para perder, a nossa vida acontece aqui e agora. Então, quem quiser saber mais um pouquinho, quiser saber os valores, eu prometo para vocês que vale a pena. Entre em contato comigo, me chamem no privado, tá bom? Que eu passo isso para vocês. Hoje eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que foi o processo de vocês dentro da jornada a liberdade emocional. Foi possível trazer alguma coisa para a vida? Os conteúdos que a gente trouxe foram relevantes para vocês? Como é que foi isso? Um pouquinho, uma pincelada. Quem puder trazer, eu fico super agradecida. A Cíntia também. Alguém? Pode abrir o microfone, ideia. Pode abrir. Estava vendo se as meninas falavam, né? Estava deixando quietinha aqui, ó. Pati, Cíntia, né? Gratidão. Esse é o momento que a gente não quer ninguém quietinho. Deus! Você estava aqui só assim, ó. Ultimamente eu ando muito quietinha, né? A Cíntia, meninas, a Cíntia e a Patrícia acompanham o meu processo, né? E eu falei assim, quando começou a jornada, até um pouco antes, né? Esses últimos 40, 50 dias, eu não estive bem emocionalmente, né? André, por causa dos meus problemas, quem sabe eu fiz mastectomia total, com esvaziamento axilar, estava toda para fazer a cirurgia plástica, levei um banho de água fria do cirurgião. Então, assim, me deu uma caída emocional, né? Lógico que a gente fica mal, a gente não se encontra, né? Eu falo assim, fisicamente. Então, eu vou falar para vocês. Patrícia, sua voz todos os dias me confortou, né? Eu falo assim... Ai, que delícia! Eu vou chorar. Ai, Senhor! Aqui, ó, gente, vamos segurar, segura a emoção. Meu bem, aqui você pode Andréia, tudo. Eu quando comecei com Patrícia, eu falei para ela que ela tem uma voz que é um dom dela, uma voz que acalma, é uma voz que tranquiliza, o tom da voz dela é algo diferencial nela. Eu falo isso o tempo todo para ela. Tá vendo, Patrícia, que não é só eu? A Andréia tá junto.
nem sempre a mensagem, sabe? Mas sabe quando a sua voz é confortante e é abraço e é aconchego, né? Eu falo assim, nem sempre as mensagens foram digeridas, mas eu me senti, vou falar para você assim, completamente abraçada em cada áudio que eu abri, em cada mensagem, me senti confortada, acariciada, né? Eu não fui muito de participar assim assiduamente porque eu não estava bem, né? Então assim é um processo interno meu, é o meu tempo, né? Eu entendo isso. É um dia de cada vez, né? É um processo que vou ter que aceitar, tem um tempo e está na mão de Deus agora. Eu não vou mais nem questionar, né? Então, eu fui atrás de outras formas para mim ficar bem. Eu fui atrás de fazer uma mama pelo CER, né, que é um centro de recuperação onde faz perna, braço, essas coisas, uma prótese especial. Para mim, pelo menos, andar melhor, sentar melhor, ter a minha coluna melhor, meu braço melhor, e isso me deu um conforto, né? Então, eu falo assim, foi um processo assim bem doloroso para mim, essa jornada. Então, assim, foi todo o processo doloroso, mas, assim, eu senti que eu tive, assim, conforto, tá? Cada vez que eu abri um áudio, eu falava assim, ai, nem sempre a mensagem caía assim como veludo, mas a voz me confortava. Eu falo, a sua voz é extremamente confortante. Eu vou falar assim, gratidão. É a minha mensagem para vocês. Gratidão. Eu falo assim, eu sou fã do Lang, não tem jeito, né? Eu e o Lang, o Pacioli, nós temos uma história que eu me sinto bem. Então, assim, os florais me fazem me sentir melhor. Então, gratidão, meninas, gratidão por todo esse processo. É a única coisa que eu tenho que falar para vocês. Que bom, eu fico muito feliz. E assim, só para pontuar a sua fala, Andréia, é muito interessante para mim quando vocês falam da minha voz, porque durante muito tempo eu me incomodava com a minha voz. Né? Durante muito tempo eu achava que a minha voz era de um jeito que não me agradava. Né? E é muito interessante a gente perceber que quando a gente entra no processo e a gente sai da criança e a gente acessa a mulher, acessa esse poder pessoal que é nosso, tudo muda, inclusive a voz. E muitas vezes aquilo que a gente achava que era um problema, ou como a gente chama, eu acho que muito erroneamente na nossa cultura, de assim, entre muitas aspas, defeito, né, pode se transformar em recurso. Tudo depende da maneira como a gente se dispõe a utilizar aquilo. Né? Então, vamos olhar para a gente mesmo com o olhar aberto, com o coração aberto, porque a gente é cheio de possibilidades. E o nosso trabalho nessa ampliação de consciência que a gente se dispõe a fazer é exatamente ampliar a nossa capacidade de perceber o mundo dentro e fora de nós. Então, sejam bem-vindas, é só o começo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer contar para a gente alguma coisa de como é que foi? Eu queria dizer que realmente a sua voz é reconfortante, além da maneira que você coloca as coisas. É impressionante a suavidade, a forma com que você penetra em todos nós de uma maneira natural, tranquila, e a gente se sente muito bem de se abrir e de dizer tudo o que pensa. Realmente fez muito bem para mim essa jornada durante esse período. Eu estou rouca, que eu estou muito resfriada, mas me fez muito bem. Agradeço muito a atenção de vocês e todas as orientações que vocês deram, não só a Cíntia com os olhos, como você também. A palavra é só a gratidão mesmo. Que bom, Yara, eu fico muito feliz mesmo, de verdade. E é isso, né? É todo esse amor que a gente tem por vocês, todo esse carinho,
E a certeza de que um processo de autoconhecimento, gente, ele não é para ser um processo de sofrimento, tá? A gente vê muito por aí, né, no mundo e no mercado do autoconhecimento, a gente vê muito esses processos de sofrimento, né? Gente dando bronca no outro, que você não devia ser assim, que se você não acorda às 5 horas da manhã, você é preguiçoso, a sua vida está passando, não sei o que está acontecendo, e pouco se olha para o que está por trás de tudo isso. Né? A gente pouco é como a gente realmente gostaria de ser, porque a gente nem entende por que a gente funciona do jeito que a gente funciona. Então, é preciso que a gente comece a compreender tudo isso, né? E é um processo muito delicado. Então, é preciso que a gente se veja com essa delicadeza. E eu falo para as minhas meninas, mulheres, que esse é um processo muito generoso, né, Yara? Do momento em que a gente olha para a gente e começa a se ver com essa delicadeza e esse cuidado, a gente é capaz de olhar para o outro e ver o outro com essa delicadeza e esse cuidado. Né? De verdade, transformando pelo menos o mundo em que a gente vive num lugar mais agradável para se viver. Meninha querida, diga. Eu queria fazer uma colocação aqui. Para quem não sabe, eu estou fazendo terapia com Patrícia, já tem 4 meses, e o que eu queria colocar é que muitas vezes a gente cai naquele erro do passado e fica irritada com aquilo, e aí volta a se questionar numa série de coisas. Eu cheguei a pensar, nossa, essa coisa de constelação familiar é cansativa, porque eu passei por uma situação... Cíntia saiu me xingando ela ontem, na cabeça dela, doida. Hoje ela me contou da sessão comigo assim, saiu me xingando. Porque a gente vai tendo os insights e vai começando a pensar, a refletir sobre o que foi realmente a sua vida, sobre a coisa dos padrões repetitivos. E aí você vai vendo que tem muita coisa que você fez errado, muita coisa que você achava que estava certo e não estava. E aí você começa... Eu ontem tive um estresse muito grande numa situação que eu falei, meu Deus, eu caí numa armadilha, errei de novo. A armadilha não foi comigo, não, tá? Foi com a pessoa que estava do lado dela lá. Aí depois eu falei, gente, isso é um processo, a gente tem que ter paciência com a gente, porque a gente foi acostumada a fazer as coisas. Eu tenho 61 anos, eu fui acostumada a fazer as coisas erradas, e aí, de vez em quando, eu caio naquele erro e fico exausta de ter caído no erro de novo. Na verdade... Oi? Eu também. Bem-vinda ao Clube das Mulheres Humanas Reais. Pois é, e aí, hoje eu conversando com Patrícia, e eu vi que isso é uma coisa natural, e que a gente, com o tempo, a gente vai caindo menos, vai errando menos, vai tendo mais firmeza, e é isso, o processo é esse. Não é assim, né? Os meus insights são rápidos. Os meus insights estão bem rápidos, mas a forma de agir é que está demorando um pouco, lógico. Você fez uma vida inteira de coisas. Deixa de ser sem vergonha. Está demorando, tem 4 meses de processo. Já mudou um monte.
Seus chakras ali, ó, a sua mestre reiki ali. Pergunta para ela se seus chakras já não estão diferentes. Passou 60 anos bagunçando o coreto, 4 meses. É rápido, Mena. Muito pouco. A Andréia está comentando aqui sobre a série da Netflix, que uma nova mulher, que eu já tinha falado com vocês, comentado com vocês. Maravilhosa. Eu vou voltar a falar. Assistam, porque é maravilhosa, é uma minissérie. E você começa, através desse filme, você começa também a ter os insights, é fantástico. E é isso, o processo não é assim, a gente tem que ir com calma. E a paciência, eu costumo dizer que é a voz da sabedoria. Eu gostei da frase da dona Mena que o processo é cair menos. O negócio é conforme tu vai caindo, vai levantando, o processo é aprender a levantar. Porque cair, todo mundo cai, né? Mas é isso, a gente vai caindo menos, porque a gente vai aprendendo a lidar com as situações repetitivas da nossa vida. Esse é o processo. Gente, o nosso processo não é de evolução, não é de ficar boazinha, não é de nada disso. Nós não estamos querendo virar santo aqui, nada disso. Nós queremos aprender com a vida. É só isso que a gente quer. A gente quer aprender a aprender com a vida, a gente quer aprender o que é felicidade para a gente e de que forma que a gente... E eu completo, Patrícia, que a gente quer aprender a ter leveza na nossa caminhada. Perfeito, perfeito. Eu acho que é mais ou menos por aí, sim, senhora. Mas alguém quer falar alguma coisa? Oh, que delícia de te ver! Oh, gostosa, linda! Coisa boa! Mas alguém que está aqui, que participou da jornada, que quer falar alguma coisa, mas alguém que quer abrir esse... Gente, nós não estamos aqui para ver a casa de ninguém, não, tá? Nem para poder ficar olhando a cara de ninguém. Nós queremos vocês. Então, quem quiser abrir o microfone, só abrir o microfone. Pode abrir só o microfone também. Quem tiver alguma coisa para dizer, nós estamos aqui. E é um prazer enorme ouvir vocês. Se não, a gente já pode começar com a nossa experiência, a nossa vivência de hoje. O que vocês querem fazer? Todo mundo quietinha. Mais quieta, Patrícia, só as 3 ou 4 falantes. Que é isso? Falante o tempo todo. Cadê o povo? Cadê o povo? Patrícia, Bom, já que o pessoal está muito quieto. Vocês estão Pode falar. Patrícia, assim, ó, eu estou dirigindo, tá? Eu não posso abrir a minha câmera. Tá tudo bem, Cristina. Eu tenho acompanhado, Tá tudo certo, Cristina. assim, ó, eu venho acompanhando sempre que eu posso, quando eu não posso, eu escuto depois. Tem me ajudado bastante, tá? Eu estou num processo bem difícil comigo mesma, tá? Então, é uma coisa assim, ó, até muito íntimo de falar, né? Mas é um processo que eu tô assim, ó, eu estou tentando me separar e não estou conseguindo, tá? E eu já vi que não tenho mais o que fazer. Então, é uma coisa, assim, muito pessoal. Mas, assim, ó, o que eu queria te dizer que tem me ajudado bastante, ao mesmo tempo tem me colocado um pouco de cobrança de fazer alguma coisa, entendeu? De, tipo assim, ó, chega de sofrer, chega de passar pelo que eu estou passando, né? Mas tá bem difícil, entende? Porque chegou o ponto de eu não querer mais nada, mas ao mesmo tempo não conseguir sair dali. Não sei se tu me entende. Eu entendo. Então, assim, E eu como acho ele é que tem bastante... mais um monte de gente aqui, Cristina, que te entende. Entendeu? Então, é bem complicado, assim, né? Porque tu não sabe o que tu vai fazer, tu tá assim, ó... eu não sei nem o que dizer, entendeu? Só sei que assim, o que tu fala é bastante coisa, me ajuda bastante, por isso é que eu entrei nisso.
Eu já sei, assim, o que que eu não quero, entendeu? Apesar de eu não conseguir fazer nada. Bem sincera, tá? Não consigo sair do lugar que eu tô muito machucada, mas não consigo tomar uma atitude, por mais que a coisa esteja me machucando. De repente, quem pode escutar pode achar, mas é tão simples, né? Eu vejo as pessoas que estão no primeiro, não é no segundo, simples. no terceiro casamento, às vezes eu tenho vontade de dizer assim, ensina como é que se sai como é que se sai disso, né? Como é que se liberta? Mas é bem complicado, mas eu venho batalhando bastante, por isso que eu quis entrar até no processo, eu venho acompanhando. Escuto teus áudios mais que uma vez, sabe? Aqueles que tu diz que a gente pode passar, eu passo para as pessoas, porque eu acho muito legal aqueles que é possível passar, né? E escuto várias vezes, sabe? Às vezes tem uns que eu escuto mais que uma vez, assim, quando tu coloca ali. E às vezes eu penso assim, ela tá falando para mim hoje, né? Então, assim, só para ti, porque de repente a gente não fala e parece que, né? Cadê todo mundo? Mas não, ó, tá mexendo bastante, tá? Que bom, Então, que é isso que bom. eu queria deixar para ti. Muito obrigada pela sua contribuição, pela sua fala. Eu não sei se você percebeu, mesmo porque você está dirigindo, mas tem várias Sim. pessoas aqui, as poucas que estão com a câmera aberta, ou que estão Não tem demonstrando. nada de fácil, nada nesse processo, é dificílimo. É bem Exatamente. difícil. É E bem olha, difícil. eu vou dizer uma coisa para você, né, acompanhando muitas mulheres, que quando a gente entra nesse processo, o que que é que acontece? A gente começa a ver possibilidades. A gente começa a ver possibilidades de sentimento, a gente vê possibilidades de pensamento, a gente vê possibilidades de atitudes. Então, realmente, toda a mudança, né, quando você fala, eu estou me sentindo presa, eu estou me sentindo sem saída, todo esse processo de encontrar saída, de encontrar essa liberdade, eu vou dizer para você que ela acontece de dentro para fora. Ela não acontece de fora para dentro. O mais provável de acontecer é que quando eu mudo, o meu mundo muda. Isso é muito mais eficiente do que a gente esperar que o mundo mude para a gente. Eu estou falando isso para você sem nenhum tipo de julgamento, tá? Cris, não estou falando do seu processo, a gente nem se conhece, não é isso. Mas frente a tudo que eu tenho visto, né? Inclusive, tem cliente minha aqui que já teve um processo de separação junto comigo, né? Com acompanhamento, que assim, a expectativa de uma situação se tornou totalmente diferente da situação concretizada. Né? Com muito mais tranquilidade, com muito mais equilíbrio, com muito mais amor, principalmente por si mesma. Sim. Né? O que eu aprendi bastante, assim, ó, nesse processo todo, como eu já venho também sempre tomando meus olhos, né? Eu acho que isso tudo já vem mexendo, tudo comigo. Eu tenho conseguido enxergar que aquilo que eu estou vivendo, eu não mereço, entende? Que a Cristina não merece passar por aquilo ali que ela está passando, que chega de sofrer, entendeu? Chega de passar por processos de humilhação, entende? Então eu chego a ficar magoada comigo mesma porque eu ainda estou ali, entendeu? Eu digo assim, pô, eu consegui enxergar tudo isso, mas eu não estou conseguindo sair. É como se eu tivesse. Já enxerguei o buraco, entendeu? Lá em cima, mas eu não consegui sair ali de dentro ainda. Não sei se Cristina, às vezes eu acho que ouviu? é covardia. Você ouviu? Só um pouquinho. Desculpa, só um pouquinho. Você pode terminar a sua fala, Cris? Só um pouquinho. Tá, não, aí eu digo assim, eu não sei se às vezes eu me acho covarde, entendeu? Porque eu não consigo fazer nada, porque eu não consigo tomar uma atitude, porque eu fico ali parada, entendeu? Vendo que tudo está muito ruim, mas é complicado mesmo, né? Mas tudo bem, acho que tudo tem seu tempo, na hora certa eu vou conseguir fazer o que eu devo fazer. Com certeza, Seria no isso. seu momento vai acontecer. Né? Eu Tá bom, agradeço então. a sua contribuição. Mena.
Você ia falar alguma coisa. Eu ia falar sobre o mundo interno e o mundo externo, como uma boa aluna da minha professora Patrícia. Sobre o mundo interno, né? Que a gente tem que olhar para a gente, né? Verdade. Esse é um trabalho que a gente faz, né, dentro do estudo das constelações familiares, e que a gente olha para esse mundo interno e de que forma que a gente lida com o nosso mundo externo, né? Existe uma separação e uma diferença da qualidade, né, de como que esse mundo interno funciona e de como que o mundo externo funciona, só para pincelar. Tudo aquilo que eu rejeito no mundo interno, provavelmente eu me submeto no mundo externo e eu compenso. Mas aí falamos mais sobre isso num outro momento, que realmente é um estudo que vale a pena ser feito. E ele começa a organizar o nosso mundo interior. André? Isso, Patrícia, Cris, não se culpe. Eu demorei 30 anos para sair de um casamento, depois de muita terapia, crença limitante, família, ruim com ele, pior sem ele. Aí chegou um limite que eu falei assim, eu não quero viver a vida da minha mãe, a vida da minha avó, a vida da minha sogra, a vida dos outros. E eu falei assim, eu não quero viver isso, né? Foi bom para eles, para mim não é. Para mim, eu mereço mais do que eu quero. Então, eu saí do meu casamento com 52 anos, há 4 anos atrás. Então, assim, então eu falo assim, logo depois eu saí ainda com briga, com ameaça de morte e tudo mais. Então, gente, super complicado. Depois disso Não, tudo, muito! um processo oncológico. Então, fala assim, tudo tem seu tempo, seu momento. Não se culpe de se sentir fragilizada e de não conseguir sair da situação agora, na hora certa, na hora que você tomar consciência daquilo que você realmente quer, né? Tirar os medos, os bloqueios e as vendas, né? Que eu falo assim, o medo que eu tinha era muito maior do que aquilo que eu realizei depois. E olha que teve ameaça de morte, gente. Eu saí com polícia, com tudo. Foi bem complicado. Então, Nossa, que loucura. Então, gente, eu falo assim para vocês, tudo tem seu momento. Então, assim, por favor, se amem. Eu falo assim, que quando você olha, você se ama e você tem o seu amor próprio, né? Você se reconecta com você, você vai conseguir sair. Mas tudo é com calma, com muita calma. Certeza, certeza. Tudo é com muita calma. E eu espero de coração, Cris, que esse grupo tenha podido fazer por você aquilo que fez pela Andréia, te acolher e te abraçar. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Boa noite. Ei, Andressa, seja bem-vinda. Então, também faz 2 anos que eu tive um relacionamento bem complicado com o pai do meu bebê, e eu tive que fazer medida protetiva contra ele e tudo mais também, por conta de ameaças dele. Aí, eu já tinha passado no processo do meu menino mais velho, né? E no decorrer, ele falou, não vou fazer igual, não vou deixar de dar assistência para o nosso filho. Até hoje ele não paga pensão, estou na justiça, em novembro tem audiência, e vamos ver o que vai dar. Eu sinto muito, Andressa. É bem complicado, porque o homem, quando ele fala que ele vai arcar com as coisas do filho, ele tem que ser homem e fazer o papel dele de pai, né? Não só falar, né? Mas eu cuido dos 2 sozinhas, Deus me capacita e vamos indo. Novembro tem audiência e vamos ver o que vai dar. Torcendo por você. Meninas, tudo passa. Eu vou falar assim, se até a uva passa, tudo passa. Vou dar um depoimento pessoal. Dar um depoimento pessoal.
Eu falo assim, foi muito complicado tudo isso. Hoje, o meu ex-marido, que saiu aqui com polícia, com tudo, ele entra na minha casa, janta com os meus filhos, leva os meus filhos para passear, e estão passeando junto por Nordeste, foram junto com o pai, e a amante dele, né, que foi a amante dele de 18 anos, ficou, entra junto com ele, a gente conversa, e a gente hoje é família, porque a vida continua, ninguém é dono de ninguém, cada um tem direito de seguir o seu caminho, ninguém é obrigado a ficar. E quando a gente aceita essas coisas, a gente vai melhorando. Mas, gente, é difícil. Eu sei que o momento de cada uma é difícil, porque a gente passa. Mas a gente passa, viu, gente? É difícil. Aqui, falando aqui, né? A gente está aqui nesse quadradinho, nessa sala maravilhosa, e cada uma que veio aqui dar o seu depoimento, falar o seu relato. Parece que a gente é tudo perfeitinho aqui nessa tela, que a gente se arrumou para estar aqui, mas tudo tem uma história atrás. Todas somos mulheres reais, todas passaram por pais, mães, famílias que não foi a de Margarina estava só na televisão, e algumas passaram por mais do que um relacionamento, e a gente sempre sonhou que a gente ia ser acolhida pelo nosso príncipe encantado, e muitas vezes a gente encontra os sapos aí, e a gente às vezes engoliu o sapo, depois botou o sapo para fora. Então, isso tudo acontece. E quando está acontecendo o furacão, estar dentro do furacão é assustador. E como a Andrea falou, tudo passa, até o furacão passa e vira brisa, mas enquanto não vira, aquilo é tão pesado que às vezes passar por o furacão sozinha. E hoje a gente sabe que a gente pode ter uma ajuda de né, de uma profissional ou de uma amiga, ou se ligar em pessoas que estão numa mesma vibração, que podem te ajudar. Isso é um auxílio muito grande, porque passar sozinha é pesado. É pesado. Gente, e é pesado porque todas passaram de uma história diferente. Só que hoje a gente tem mais recursos, a gente precisa pedir ajuda, estender a mão para outra pessoa nos dar. Nós precisamos ter essa união para conseguir ter mais força. A união sempre faz a força. E somando a isso, né, acrescentando a isso que a Cíntia está falando, é a gente procurar conhecimento. Muitas vezes, né, também em soma a isso, muitas vezes a gente não vê saída porque a gente tem um repertório pequeno, seja porque a gente aprendeu desse jeito com os nossos pais, seja porque a nossa cultura realmente não ajuda, seja porque as pessoas com quem a gente vive pensam de uma determinada forma. Mas quando a gente busca conhecimento, a gente busca sair daquela caixinha, daquela gaiola em que a gente está vivendo, né? Que são gaiolas em que a gente vive, até que a gente seja capaz de olhar a porta que muitas vezes está aberta, mas a gente não conseguiu ver. Então, é muito importante a gente procurar novas formas de fazer as coisas, novas formas de viver as coisas. Tranquilo, Andressa, mas fico feliz, que bom que você está aqui. Se acabar a bateria, põe para carregar e volta, porque a nossa vivência só vai começar daqui a pouquinho, tá? Já vai começar. Então, buscar, né? E o que eu tentei, junto com a Cíntia, trazer para vocês nessa jornada foi isso, ampliar a capacidade de percepção de vocês. Como é que eu sou capaz de olhar para o meu dia a dia e identificar aquilo que não precisa ser mais assim? Identificar aquilo que não está bom para mim e que eu já posso dar um passo. Então, o que a gente tentou trazer para vocês foi o olhar para a porta. Né, a capacidade e a possibilidade de identificar as portas abertas, porque sempre tem uma visão das coisas
que a gente não foi capaz de ver. Né? E eu falo para vocês isso sem o menor julgamento, porque essa é a minha busca de vida. Eu não estou aqui porque a minha vida foi fácil. Eu estou aqui porque foi difícil pra caramba e começou muito cedo, por mais que para quem estava de fora não parecesse, mas começou muito cedo. Então, o que eu tento trazer para vocês é uma caminhada facilitada. Né? Então, quando a Mena fala assim, porque é demorado, eu demorei 40 anos para poder identificar esse processo, identificar o meu processo, né? Juntando pedacinhos de informação que faziam sentido e formando o quebra-cabeça, o meu quebra-cabeça pessoal. Então, a ideia que a gente tem é exatamente essa, de trazer para vocês tudo muito facilitado, porque não precisa ser como foi para mim, não precisa ser como foi para a Cíntia. Muitas vezes muito solitário, muitas vezes muito difícil, muitas vezes sem recurso, muitas vezes caindo demais naqueles hábitos que a gente já vivia, muitas vezes sem saber onde que estava o problema, porque muitas vezes nem isso a gente sabe. Onde é que está o problema aqui? E a gente se engana muito, porque a gente ainda não é capaz de ver o ser humano. Gente, não sou eu, não são vocês. O ser humano, ele só é capaz de perceber. Porque a gente é um corpo sobrevivente. E o nosso corpo, ele está totalmente ocupado 24 horas por dia em sobreviver. Não tem como esse corpo ser isento no mundo, porque ele é sobrevivente. Então, tudo ele vê como ameaça, tudo ele vê como problema, tudo ele está ali, focado o tempo todo em tentar resolver as questões. Então, até isso a gente precisa olhar qual é a minha real ameaça hoje em dia. Né? Para que eu cuide só dela. Não precisa que tudo seja ameaça para mim. Eu não estou mais na floresta, precisando matar um leão por dia para sobreviver. Então, é preciso que a gente saia da floresta. Né? É preciso que a gente ocupe as nossas casas, que em princípio, estão em segurança. Né? E essa é muito da caminhada dessa menina para essa mulher. Então, quando a gente brinca desse batom vermelho, quando estamos nós todos de vermelho aqui, porque a gente gosta, é muito dessa caminhada, sabe? De abraçar essa mulher, acolher essa mulher, olhar para ela, porque essa mulher vem, ao longo dos anos, sendo maltratada, muitas vezes até por nós mulheres. O quanto que a gente não perpetua o sentimento, o sofrimento feminino. Né? Então, a gente compete umas com as outras, a gente acredita que precisa se diminuir, porque foi assim que a gente aprendeu a ser boas meninas. Né? A gente precisa ser comedida, a gente precisa ser santa, a gente precisa ser Marte, a gente precisa ser uma série de coisas, né? Porque no final das contas, ruim com ele, pior sem ele, seremos boas meninas domésticas. Já passou essa fase. Já passou. Já acabou. Hoje nós somos mulheres. Né? Então, hoje nós temos recursos que na nossa infância, que aquela menina não tinha. Então, a menina que eu fui, a criança que existe dentro de mim, eu quero que ela esteja presente na minha vida, porque é ela que traz essa alegria, esse prazer. Enfim, em um outro momento a gente pode falar mais disso. Mas
enquanto mulher, meu amor, eu tenho muito mais recursos. Muito mais recursos. Então, eu não troco, né, ser a mulher por ser a menina. Enquanto mulher, eu posso transitar nessa alegria, nessa criança. Quando eu era criança, não. Eu só tenho benefícios em ser adulta, mais responsabilidade, sim, mas uma autonomia que é deliciosa. Então, esse é um processo da gente se encantar com a mulher que nós somos. E é isso que hoje, né, a gente finalizando esse processo, temos mais um encontro. Eu desejo a cada um de vocês, né, eu tenho certeza que eu falo pela Cíntia também, de que a gente deseja que vocês se encantem pela mulher que vocês são. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Ou a gente pode passar para a próxima fase do nosso encontro? Cíntia, o que você acha? Fechamos aqui? Sim, eu acho que fechamos aqui a gravação e vamos para a nossa prática, que nem eu falei que vai ter um ritual. Chamei o povo para o ritual. E eu adoro. Exatamente, a gente esvaziou tanto nessa jornada, a gente largou tantos nossos pacotinhos nessa jornada, né? E todo esse mês foi bem pensado, a Patrícia fez toda essa programação. E vamos encerrar então essa gravação para que a nossa prática fique somente entre nós aqui, que a gente está ao vivo. E quem quiser saber, quem vai assistir essa gravação e quiser saber sobre esse ritual, sobre essa prática, entre em contato com a Patrícia ou entre em contato comigo, que a gente conversa aí sobre esse ritual de fechamento, né, Patrícia? Então, olha só. E dá para fazer a jornada de novo. E eu participar aconselho, do gente. último encontro também. Eu aconselho, porque eu estou na terceira vez da jornada, e como eu falei no áudio hoje de manhã, a cada jornada eu consigo destravar, porque eu digo é destravar, né? Destravar alguns traumas, sabe, olhar de novo para aquela mesma situação e olhar do meu lugar, olhar do lugar da pessoa que não me acolheu naquele momento. Hoje eu consigo ver diferente e a cada jornada é uma nova Cíntia. Talvez aí eu estou reconhecendo, e eu acho que é isso, né? A nossa jornada é reconhecer essa Cíntia aqui de hoje, de quase 48 anos, e com toda essa história que tem vivenciado, né? E tenho aqui várias pessoas que a gente vê mais próxima, Mena ali, que a gente tem muita afinidade, que a gente tem muitas histórias em comum, e a gente tem com todas as outras mulheres, são histórias de mulheres que nos fortalecem e nos dão mais garra para continuar, e a gente merece sim uma vida melhor e uma vida mais leve. Eu vou encerrar a nossa gravação e vamos para a nossa prática. Muito obrigada pela presença de todas, são 19 pessoas da sala. A sala está muito linda, muito florida. Muito florida. Agora estamos entrando em setembro, gente. Esse agosto foi preparar, a gente colocou adubo para que nós possamos florescer na nossa primavera. Um beijão. Adorei. Vou encerrar aqui.